Malls, eu juntei os dois fatos relevantes. No dia 3 e no dia 7 de julho, o XP Malls, que é o XPML11, administrado e gerido pela XP e que tem 317.438 cotistas, anunciou o seguinte. Primeiro, ato do administrador para a nona emissão de cotas do fundo, desta vez destinado ao público em geral, no valor de até 450 milhões de reais. Vai ter direito de preferência na proporção de 18,17%, tem lote adicional se a demanda for maior do que os 450 milhões, mas não tem sobras de direito de subscrição. Até porque os direitos poderão ser negociados na B3. Então, uma coisa conversa com a outra. Você tem seus direitos de subscrição, vai receber lá quanto? 18,17% da quantidade de cotas que você tem, arredondando 18%. E aí você fala, pô, queria mais, e dessa vez não tem sobras. Bom, quer mais? Vai lá e compra na bolsa direitos de preferência daqueles que não querem exercer. Se todo mundo fizesse isso, não sobrava, tá certo? Quem quer exercer, compra mais, quem não quer exercer, vende, porque tem valor isso, vai lá, vende os seus direitos, e aí não é que não sobra, mas já seria as duas etapas aí, né? Quem gostaria de exercer sobras, já vai ter se antecipado, comprado mais direitos e mandado exercer uma quantidade maior do que teria direito. E aí pula a etapa das sobras e torna o processo todo da emissão um pouquinho mais rápido. Se tiver demanda para mais de 450 milhões, aí tem lote adicional. Então, os direitos podem ser negociados na B3. Atenção, quem está chegando agora, né, com esse negócio de direitos, expliquei bastante há uma semana ou 15 dias atrás. O preço das novas cotas é de R$ 98,60, tem taxas da distribuição de R$ 3,42, que equivale a 3,47%. Então, quem exercer vai pagar R$ 102,02 por cada nova cota. Continuando, aí que não está no fato relevante, mas depois eles divulgaram o prospecto dessa oferta. Então, primeiro, essa emissão pegou o mercado de surpresa, porque o XP Malls tinha acabado de encerrar a 8ª emissão, captou lá uns 350 milhões, mais ou menos, e foi uma emissão só para profissionais e só para os atuais cotistas do fundo. Então, pode emendar uma emissão na outra? Nessas características, sim. Eu já conversei com gestores que me explicaram que a CVM fala o seguinte, tem que ter um prazo entre uma emissão e outra, mas se a emissão que termina não mudou a base de cotistas do fundo, então você pode emendar uma na outra. Então a 8ª emissão ela foi só para os atuais cotistas do fundo, não entrou cotista novo, está tudo igual. E aí é possível emendar uma emissão na outra, coisa que o XP Malls está fazendo. A primeira era só para os atuais cotistas, agora essa é aberta para o mercado todo, inclusive para o público em geral. Bom, e aí eles divulgaram aqui o prospecto e tem a destinação dos recursos. Então, com esses 450 milhões, vamos imaginar que captem esse valor, a gestão pretende comprar ativos do pipeline em um cap rate médio de 8,75% ao ano. Pipeline, cap rate, bom, a gestão já tem ativos que eles pretendem comprar, já tem shoppings que eles pretendem usar esse dinheiro para comprar, esse é o tal do pipeline, e o cap rate é quanto eles esperam que as novas compras gerem de retorno para o fundo com os devidos aluguéis ao ano. Depois, aporte em expansões e projetos do fundo. E 3, otimização da estrutura de capital, entenda-se pagamento de dívida, talvez pré-pagamento de dívida. Então, o dinheiro vai ser usado para essas 3 destinações. E aí tem mais uns detalhamentos sobre aporte em expansões e projetos do fundo. Eles colocam 5 shoppings no prospecto, Shopping da Bahia, Cidade de São Paulo, Cidade Jardim, Internacional Shopping e Campinas Shopping. E aí tem uns detalhamentos, olha que interessante aqui, ó. No Shopping da Bahia, deixa eu ver se eu consigo ler essa letra pequenininha. Expansão com cerca de 10 mil metros quadrados de área bruta locável para a criação de alameda de restaurantes e operação para o público high-end em um conceito open mall. Vão expandir lá mais 10 mil metros quadrados
com vista a loja, serviço e tal, para o público de alta renda, né? Projeto da Also, em parceria com a BR Malls, para desenvolvimento de torres residencial e comercial que transformarão o ativo em um complexo multiuso. Taxa interna de retorno consolidada do projeto estimada é de 14,4% ao ano. Inauguração faseada até 2028, se não me engano, e criação líquida de aproximadamente 800 novas vagas de estacionamento para o ativo. Depois no Shopping Cidade São Paulo, aquele que ficava na Avenida Paulista, na capital. Expansão com mais de 4 mil metros quadrados, mais de 26% em relação ao shopping antes do projeto, mais 4 mil metros quadrados de área bruta locável, focada na criação de mais lojas para o ativo. Taxa interna de retorno consolidada estimada de 16% ao ano, inauguração faseada até 2027, desenvolvimento de um wellness center com mais de 1.000 metros quadrados de área bruta locável para contemplar a oferta de serviços do tipo. Eu não tinha a menor ideia do que era um wellness center. Esses termos são realmente muito criativos. E aí fiz uma breve pesquisa no Google que entendi, então, serviços voltados ao bem-estar. Então tem serviços de saúde, tem massagem, tem spa, coisas do tipo, né? Um centro de bem-estar, wellness center. A inauguração prevista para outubro de 2023. Daí no International Shopping, criação de um deck pack e desenvolvimento de uma expansão para melhorar a experiência do consumidor. O projeto faz parte de um master plan que tem como objetivo gerar valor para o ativo. O cronograma das obras ainda será definido pelos sócios. No Campina Shopping, será que o tal do Wellness Center é no Shopping Cidade Jardim, não é no Cidade São Paulo. Agora que eu estou vendo que tem duas colunas aqui. Então o Wellness Center é no Cidade Jardim. Falei do International Shopping. O Campina Shopping, satelização e adequação de espaços para a otimização de rentabilidade do ativo. Pô, bonito isso, hein? Só que ninguém entende lufas. O que eu entendo de satelização? Pegar lojas, vamos imaginar que com essa crise do varejo que teve no começo do ano, né, não é que ela desapareceu, mas no começo do ano estourou um monte de gente em recuperação judicial e tal. Então imagina que Lojas Americanas, por exemplo, que é o nome que vem na cabeça de todo mundo, foi lá e devolveu a loja que alugava no shopping. Era uma loja âncora, ela era uma loja enorme, certo? Como costuma ser dessas varejistas. Então, vamos procurar um outro varejista para ancorar? Não, vamos satelizar. Vamos pegar esse espaço enorme, vamos modular em várias pequenas lojas, que serão de lojas satélites, certo? Ao invés de eu repor o inquilino com um novo âncora, eu divido esse espaço para atrair vários pequenos inquilinos, que são considerados as lojas satélites. Isso que eu entendi da satelização. Taxa interna de retorno consolidada do projeto estimada em 58%, é isso? 58,1% ao ano. Olha que interessante. Propostas comerciais com início de contrato em julho de 2023. Por que essa taxa interna de retorno é tão alta assim? Então, muito provavelmente essa minha dedução faz sentido. E qual é o investimento necessário para pegar uma loja gigante e transformá-la em 8 lojas pequenas? É pequeno, é baixo, põe um pouquinho de dinheiro. Agora, qual é o retorno de um aluguel de uma loja satélite em comparação com o aluguel de uma loja âncora? É muito maior. O lojista pequeno ele paga muito mais de aluguel e muitas vezes também tem lá a participação do faturamento dele, que é maior do que a participação do faturamento da loja âncora. O âncora, ele sabe que ele está ancorando o shopping. Ele fala, eu quero ter uma loja aqui, eu quero vender e tal, mas eu sei que você precisa que eu esteja aqui. Então vamos negociar aluguel, vamos negociar participação no meu faturamento e, lógico, jogando esse valor para baixo. Então, no momento em que vaga uma loja âncora, se o shopping resolve fazer um investimento para, então, compartimentar em várias pequenas lojas, esse investimento naturalmente é baixo, né?
não está comprando terreno, não está subindo nada, está só fazendo divisórias ali. E pega lá o tanto que se pode aumentar o valor da receita, o valor do aluguel, dá uma tira gigantesca, como a gente está vendo aí, de 58%. Lógico que isso aqui é projeto, né? Só vai saber mesmo quando tiver tudo pronto. Então, esse foi o primeiro fato relevante do XPMOL sobre a emissão, e eu coloquei dados do prospecto. Depois, no dia 7 de julho, ontem, sexta-feira, então veja, o primeiro fato relevante diz respeito à nona emissão de cotas, né, que está por acontecer. Esse do dia 7 diz que o fundo pré-pagou parcialmente 20 milhões de reais de CRI estruturado para compra alavancada dos shoppings Catarina Outlet e Cidade Jardim. Então, quando o fundo comprou esses dois shoppings lá, um bom tempo atrás, uma parte dessa compra foi alavancada e o fundo assumiu a obrigação de pagar uns CRIs lá. E agora, o fundo pré-pagou 20 milhões. Não houve multa de pré-pagamento. O saldo devedor dos CRIs ainda é de 340 milhões 742 mil. Então, ele não está zerando a dívida, mas ele está adiantando, amortizando uma parte dela, né? Pré-pagando uma parte. O fundo também pré-pagou suas operações compromissadas no valor de 62 milhões 299 mil, que tinha um custo médio de CDI mais 1,44% ao ano. Olha que interessante, não é só fundo de papel que faz operação compromissada, né? E percebemos pelo fato relevante do XPMOL, que é um fundo de tijolo, que ele também faz operações compromissadas. E desfez as operações antes do vencimento. Então, com isso, pré-pagou 67 milhões e 300 arredondando. Essa operação, né, essa compromissada, custava CDI mais 1,44% ao ano. O custo do CRI não estava no fato relevante, se não me engano. Os recursos utilizados para o pré-pagamento são da 8ª emissão. Então, como eu falei, o primeiro fato relevante da semana é, está vindo a nova emissão, a gente quer mais 450 milhões para fazer A, B, C e D. Esse segundo é, com o dinheiro que entrou da 8ª emissão, já estamos fazendo isso, né? A diminuição das obrigações financeiras deve gerar um impacto positivo de 3 centavos por cota ao mês para o fundo. Então é por isso que ele está pré-pagando, né? Como as dívidas custam juros, ele vai diminuir o tamanho da dívida, vai diminuir também o quanto ele gasta com pagamento de juros, vai sobrar mais dinheiro para faturar, apurar lucro e distribuir. Então 3 centavos por cota. O fundo manterá o equivalente a 246 milhões 513 mil em equivalentes de caixa, né? Caixa, só que não parado no bolso, e sim alocado em renda fixa, CDI, coisa assim. E ainda possui 89 milhões de reais em cotas de fundos listados na B3. Então, veja lá as decisões financeiras do gestor. Ele tem dinheiro, ele resolveu pré-pagar uma parte da dívida, ele tinha dinheiro para pré-pagar mais, mas ele escolheu gastar aí 87 milhões com isso. Ainda sobra dinheiro no caixa, que vai ficar investido em renda fixa, e o fundo ainda tem mais 89 milhões de cotas de fundo imobiliário. Por que ele está contando isso para mim e para você? Porque ele contou no começo que o fundo ainda tem 340 milhões de dívida. E aí ele está mostrando aqui, ó, que ele já tem 340 milhões para pagar essa dívida. Quase, né? Praticamente a mesma coisa. 246 milhões em aplicação financeira de baixo risco, e 89 milhões em cotas de fundo imobiliário. Lógico que essas cotas podem valorizar, desvalorizar e tal, mas ele está mostrando que ele tem dinheiro agora para fazer frente às obrigações do fundo dali para frente. E depois vem um gráfico que mostra como fica a situação, ó, queda no valor do endividamento do fundo, com a dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido pós-amortizações. Então, o tamanho da dívida era de 26,7% do fundo. Aí ele está fazendo lá algumas amortizações, certo? Diminuiu aqui, ainda reforçou o caixa e os fundos listados. Agora o fundo passa a ter uma dívida de 14,6%. Essa é a desalavancagem, então. O fundo sai de uma alavancagem de 26,7%, ou seja, dívidas em montante que representam 26,7% do patrimônio, para uma alavancagem de 14,6%. É a sequência esperada de uma alavancagem, né? A gente já explicou algumas vezes que, como um fundo imobiliário não pode deliberadamente tomar dinheiro emprestado, ele precisa fazer umas engenharias lá.
E nessas engenharias, o dinheiro fica carimbado. O dinheiro que entra via aluguel, por exemplo, pode ser usado para pagar juros, mas não pode ser usado para pagar o principal da dívida, a tal da amortização. Então, se eu te empresto R$1.000, você tem que me devolver 1.100, 100 é juros, 1.000 é amortização. O seu dinheiro não tem carimbo, você pega qualquer dinheiro para me devolver R$1.100. No fundo imobiliário, não. Os R$100 ele pode usar o que ele tem de faturamento. Para pagar os 1.000, ele não pode usar esse faturamento. Tem que ser dinheiro do caixa. Então, ou ele já tem o dinheiro guardado, como o XPMOL está mostrando aí, ou ele vende um imóvel, o lucro ele distribui, mas o valor que ele tinha pago pelo imóvel ele não precisa distribuir, pode usar para pagar o principal de uma dívida, ou ele faz uma nova emissão de cotas. E aí entra dinheiro novo para o caixa do fundo. Então, a sequência esperada de uma alavancagem é que ela seja amortizada por novas emissões. Passamos um bom tempo sem conseguir fazer emissões, agora que elas estão voltando a acontecer, a gente vai ver cada vez mais a desalavancagem dos fundos imobiliários. Quem que vai fazer isso com mais frequência ou em maior volume? Quem tiver dívidas mais caras e quem tiver, lógico, a amortização chegando e o fundo não tem o dinheiro aí. Porque eu tenho lá uma dívida para os próximos 8 anos, então não tenho, né, e tem que amortizar um pouco ao longo do tempo. Os fundos estão colocando esse gráfico, inclusive nos relatórios, então não tenho tanta pressa. Agora, se está chegando uma parcela grande, relevante, que eu tenho que amortizar e não tem dinheiro no caixa, então tem que fazer emissão. Agora, pré-pagar as dívidas, como o XPMOL fez aí, vai pré-pagar se ela estiver custando caro. Então, CDI mais qualquer coisa hoje em dia está caro, né? CDI já é muita coisa, 13,75, CDI mais 1,44, então está caro, vamos pré-pagar. Se fosse uma dívida barata, a IPCA mais 4% ao ano, não ia pré-pagar, vai carregar essa dívida. Tá? E assim vai. A gente vai ver isso acontecer com frequência nos fundos imobiliários.